Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Sempre nós trazemos 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. São palavras do nosso Deus, por boca do irmão Paulo. E o irmão Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Não, nós não podemos usar argumentos humanos para defender nem a existência de Deus, Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Meu amigo, minha amiga, não é objetivo nosso criticar a sua igreja e muito menos a sua fé. Nós apenas mostramos o que a Bíblia, as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, não podemos ser culpados ou criticados por isso. Muitas vezes as pessoas nos criticam. É costume sempre eu receber mensagem das pessoas: olha, está escrito isso. Eu digo, tá? Então me mostra onde está escrito. As pessoas não sabem muitas vezes o que está escrito. Elas ouvem as pessoas dizer que está escrito, mas não está escrito. Quando a gente vai para o que está escrito, elas tem que ler mesmo. Eu falo, tem que ler mesmo. Então, por isso as pessoas muitas vezes criticam a gente quando nós apresentamos uma fé bíblica. O objetivo dessa série, meu amigo, minha amiga, é despertar você para a verdade que liberta, como o nosso Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Só a verdade tem poder de libertar. Se você, meu amigo, minha amiga, descobrisse que a sua igreja, o seu líder, contraria, ensina diferente, muitas vezes ele ensina diferente as palavras do nosso Deus, os ensinamentos de Deus é contrariado pelo seu líder. Aquilo que Deus deu para nós como orientação, por meio dos seus profetas, é contrariado. As palavras de Jesus não são levadas a sério, são contrariadas. Qual seria a sua reação? Você é ouvinte do programa À Luz das Escrituras há tempo, tem acompanhado outras programações da Rádio Encontro com Deus. Eu pergunto, mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você se sente confortável, meu amigo, minha amiga, em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Olha, esperamos que você tenha, sim, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, nosso irmão, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ler comigo 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos ao resumo do programa passado. No programa passado, falamos sobre a imortalidade da alma, a influência da filosofia pagã no meio da cristandade. Iniciamos com 1 Timóteo 4:1.
Mas o Espírito expressamente, por meio de palavras precisas, de maneira clara, explicitamente, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé ensinada pelas Escrituras, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deixamos claro que os nossos irmãos profetizaram a apostasia, abandono da fé bíblica. Vi Atos 20, do 28 ao 31, Judas 1, do 17 ao 21, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Trouxemos as palavras do irmão Pedro registradas em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Trouxemos o conselho do irmão Paulo, em Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Apresentamos vários documentos confirmando que, de fato, houve uma mistura de crenças pagãs no seio da cristandade por meio de homens. Apresentamos o seguinte documento: o livro O Sagrado na História Cristianismo. O que é que esse livro afirma? Foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega, que se alastrara pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados e bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, dominicano, que deu origem à teologia católica, tal como a conhecemos hoje. O livro Sagrado na História Cristianismo, publicação da editora Dueto, página 8. E finalizamos trazendo uma lista de doutrinas que são influência do paganismo no meio da cristandade. Trouxemos alguns hinos que confirmam o quanto o paganismo está vivo, ainda na fé de muitos. Trouxemos textos bíblicos que confirmam que o céu, como promessa aos salvos, não tem apoio bíblico. Deixamos claro que a doutrina da imortalidade da alma é responsável por muitas doutrinas pagãs no meio da cristandade. Apresentamos um recorte de um artigo de Lucas Banzoli, do livro A Lenda da Imortalidade da Alma. O que é que esse livro diz? Tempos mais tarde, quando a doutrina da imortalidade da alma ganhou força na igreja da época, ficou muito mais fácil para os católicos colocarem todos os santos no céu. Bastou ensinar que a alma era imortal. Desta forma, consegue sustentar até hoje suas crenças na canonização dos santos, intercessão dos santos, oração pelos mortos, purgatório e consulta aos mortos em cima desse sustentáculo da imortalidade da alma, que é a base e fundamento de todas as demais heresias. Os primeiros cristãos não tinham tal crença. Tanto é que a palavra cemitério veio dos cristãos primitivos. Os romanos chamavam de necrópolis, que era a cidade dos mortos, mas os cristãos, por crerem diferente dos romanos pagãos que ensinavam a vida no pós-morte, decidiram dar um nome diferente ao local onde colocamos os mortos, chamando-os de cemitério, que vem do grego kimiterion, significando dormitório. E assim, finalizamos o programa passado com Salmo 115, verso 15 e 16. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Se você não ouviu esse estudo, é só solicitar. Hoje traremos o tema
a origem da doutrina da Trindade. Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos, conhecimento ou noção primeira, elementar, geral e superficial, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Infelizmente, meus amigos e ouvintes, essa semana eu deparei com um texto que é atribuído a um pregador famoso, Billy Graham. Eu fiz um recorte, gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse assim: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Meus amigos, eu digo aqui, podemos adorar a Deus de qualquer jeito? Quando nós abordamos a doutrina da Trindade, muitas pessoas dizem assim: não importa, o importante é que nós estamos servindo a Deus. Aí fica a pergunta desse pregador. Ele faz outra pergunta: se o que vale é a intenção do coração, por que Uza morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel em chegar? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? E ele diz: não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. A cristandade tem dificuldade em entender quem é Deus. Por isso resolvemos trazer nesse programa a origem da doutrina da Trindade, fazendo um passeio em vários documentos que nós temos, para ficar claro a você, meu amigo, a minha amiga, que infelizmente a cristandade está solidificada ou fundamentada em cima de filosofias vãs e sutilezas de homens, entendimentos de homens, que buscam entender Deus pelas coisas do mundo. Para provar isso, nós vamos trazer para você uma pesquisa que fizemos em www.todamateria.com.br, Filosofia Cristã. Artigo de Pedro Menezes, professor de filosofia, mestre em ciência da educação. Ouça o que ele diz. A filosofia cristã representa um conjunto de ideias baseadas nos preceitos de Jesus Cristo. Sua principal característica é a busca da explicação para a existência de Deus por meio da ciência. Será que é baseada mesmo nos ensinamentos de Jesus e nos preceitos? Será? A gente vai continuar lendo e você vai ver se é mesmo ou não. A base do pensamento está na tradição racionalista filosófica grega e romana, em consonância com os dogmas cristãos. O fundamento principal da filosofia cristã é justificar a fé, tendo a razão como instrumento. Essa corrente de pensamento empresta da metafísica grega a explicação científica para a existência de Deus, defendida no cristianismo. Também são adaptados ao conceito para justificar a fé, fundamentos do neoplatonismo, estoicismo e gnosticismo. Os primeiros pensadores da filosofia cristã foram São Paulo, São João, Santo Ambrósio, Santo Eusébio e Santo Agostinho. O irmão Paulo, o irmão João, pensadores da filosofia cristã. Esses nossos irmãos eram cheios do Espírito Santo, não precisava de filosofia nenhuma. Vamos ver as principais doutrinas da filosofia cristã, segundo o artigo que nós estamos lendo. A separação entre material corporal e espiritual corporal.
uma das principais doutrinas, segundo a nossa pesquisa da filosofia cristã. Segundo tópico, Deus e o mundo material são separados? Deus se manifesta em 3 pessoas distintas: a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é considerado o ser do mundo, o Filho é a alma do mundo e o Espírito Santo a inteligência. Principais doutrinas da filosofia cristã dentro da pesquisa, pastor. Vamos aqui então à história da filosofia cristã. Nós estamos trazendo o artigo como está. Nós estamos mostrando para você que a base da cristandade que existe hoje, infelizmente, é uma base pagã. E você já pode se convencer disso. Você pode se convencer. Vamos continuar a leitura. História da filosofia cristã. As pregações de Paulo de Tarso, São Paulo, um judeu helenizado. Um judeu helenizado? Pois é. O que é helenizado que o autor aqui quer dizer, cooperador? Helenizado. Que ele é participante das culturas gregas, né? Do conhecimento grego. Nosso irmão Paulo era helenizado. Olha, vamos continuar a leitura. As pregações de Paulo de Tarso, o judeu helenizado, que eles chamam, segundo a pesquisa, São Paulo, são consideradas os primeiros passos para a formação da filosofia cristã. Paulo era funcionário do exército romano e se converteu ao cristianismo. Você sabia disso, que ele é funcionário do exército romano? Que ele era? Vamos continuar lendo. Suas pregações são descritas nas chamadas epístolas, onde defende a universalização da mensagem cristã. Segundo Paulo, as mensagens deixadas por Cristo não eram dirigidas somente aos judeus, porque Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. Nesse contexto, o cristianismo é difundido por meio de grupos de fiéis reunidos em centros urbanos que recebem as pregações de Paulo. As comunidades se encontravam para a realização de rituais e práticas religiosas. Essas comunidades eram denominadas eclésia, termo grego para igreja. A prática religiosas nessas comunidades não era unificada, e a filosofia cristã foi usada como instrumento para o processo de hegemonia. Não foi a palavra de Deus que foi usada, né? As escrituras não, foi a filosofia cristã. Então a palavra de Deus não tem tanto poder de mudar as pessoas, não. Quem muda as pessoas é a argumentação que os homens fazem, que é desenvolver a capacidade de convencer. Está escrito que quem convence é o Espírito de Deus. Amém. Infelizmente, as pessoas, por isso que creem em conceitos humanos, em rudimentos do mundo, em vez de crer nas palavras e naquilo que Deus trouxe para nós como orientação. Continuando a pesquisa, ela diz: os pensadores que defendiam a unificação da doutrina cristã foram denominados apologetas. O nome é uma referência à apologia que faziam ao cristianismo. Dando sequência, nós temos filosofia cristã na Idade Média. A filosofia cristã é estabelecida como marco para a filosofia medieval. O primeiro período, que vai do século II ao século VIII, é denominado patrística e tem como principal expoente Santo Agostinho. Observem bem, querido ouvinte. A patrística buscou unir a doutrina cristã com o conhecimento e as bases filosóficas prévias desenvolvidas pela filosofia grega clássica. A razão base do pensamento filosófico grego torna-se uma ferramenta para a justificação da fé. Muito sério isso, não é não? Sério.
Então a doutrina cristã, ela vai ter como base a filosofia grega clássica. É o que nós estamos falando. Por isso que as pessoas muitas vezes falam, cooperador, eu vou para o céu. Quando a gente fala, mostra textos bíblicos que você vai para o céu, ele acha que está cheio de textos. Quando ele vai nas escrituras, ele fala, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós dizemos, mostra pelo menos a palavra Trindade na Bíblia. Ele vai para as escrituras com aquela sede de mostrar. Não tem não, mas são conceitos de homens, infelizmente. Continuando a leitura, nós temos o seguinte. A partir do século IX e século XV, a filosofia cristã passa a ser chamada escolástica, tendo como destaque São Tomás de Aquino. Fundamenta-se a ideia de que o conhecimento cristão pode e deve ser transmitido e ensinado. Surgem as primeiras universidades. A lógica aristotélica, ou seja, a lógica de Aristóteles, torna-se base para o desenvolvimento de um conhecimento cristão. Observem, usam a lógica aristotélica e não a bíblica para desenvolver o conhecimento cristão. Tomás de Aquino toma a lógica como um princípio de fé. As 5 vias de Tomás de Aquino são um reflexo claro desse pensamento. Busca construir bases lógicas para a doutrina cristã a partir das provas da existência de Deus. O saber religioso é identificado como saber lógico e racional. Repetindo de onde nós tiramos o documento. https://www.todamateria.com.br/filosofia cristã. Quando nós lemos assim, as bases filosóficas prévias que o cristianismo desenvolveu, foi desenvolvido pela filosofia grega clássica. O que é filosofia grega clássica? Compreende-se ao momento da história da filosofia, que se inicia com o surgimento da figura de Sócrates e o desenvolvimento de Platão, e culmina nos trabalhos de Aristóteles. Então, a fé paganizada, que a grande maioria abraça, ela não tem, eu posso dizer com toda franqueza e tranquilidade, não tem a direção de Deus, do Espírito de Deus. Ela tem sim conceitos e argumentos filosóficos e que a cristandade abraça. Infelizmente. Por isso há uma diferença muito grande naquilo que está escrito e naquilo que é crido. Por isso há uma diferença muito grande naquilo que Jesus creu e naquilo que dizem que Jesus creu. Pode notar, querido ouvinte, com todo carinho eu te digo para você, com todo respeito, Jesus não foi batizado nenenzinho. Jesus nunca foi um católico. Jesus nunca praticou essas doutrinas. Isso explica, meu amigo, a doutrina da Trindade é de origem pagã. A Trindade, assim como outras doutrinas, tais como a imortalidade da alma, domingo como dia de repouso, Natal, um sincretismo, morada nos céus e muitas outras foram gradativamente, eu digo de novo, foram gradativamente incorporadas pelos filósofos e teólogos da igreja durante os primeiros séculos da era do cristianismo. Eles eram pagãos, esses filósofos. Os filósofos eram completamente pagãos. E esses homens que aderiram à filosofia pagã também não eram completamente convertidos e tornaram-se membros da igreja cristã. E o que aconteceu? Esses homens assumiram lugares de liderança como professores e teólogos. E a teologia da igreja gradualmente paganizou-se. E o irmão Paulo, o irmão Pedro fala, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho, farão de vós negócio. Nós temos profetizado que ia acontecer uma apostasia no meio do próprio povo de Deus, dentre vocês mesmos. E os ensinamentos das Escrituras foram reinterpretados e ajustados para se adaptarem ao ensinamento da filosofia pagã. Satanás conseguiu um grande feito. Satanás, ele sabia que matando o crente, levando o crente para a fogueira, condenando o crente aos leões,
não iria conseguir o que ele queria. Porque quanto mais matava crente, mais crentes surgiam. Satanás mesclou a fé cristã com o paganismo. Satanás trouxe o veneno dele, do paganismo, para dentro do cristianismo. E uma das doutrinas que dizem ser fundamento da fé cristã, que é a doutrina da Trindade, ela é inteiramente pagã. Inteiramente pagã. Ouça o que a Enciclopédia Católica, como ela define o que é a doutrina da Trindade. Enciclopédia Católica. Trindade é o termo empregado para definir a doutrina central da religião cristã. Assim, nos dizeres do credo atanasiano, ou seja, não a Bíblia, mas um credo atanasiano, diz: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não obstante, não são três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade, as pessoas são coeternas e coiguais. Todas são iguais, incriadas e onipotentes. Enciclopédia Católica. As pessoas são três ou é um? É um ou são três? As três pessoas. Meu amigo, minha amiga, vamos raciocinar a base das Escrituras. Quando Maria recebeu a mensagem do anjo, está lá em Lucas 1, versos 30, 31, 32 ali. Maria disse: como é que eu vou dar à luz a um filho se eu não conheço o varão? O anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Meu amigo, se você crê que existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, então você tem que crer que Jesus é filho da terceira pessoa. Jesus é filho do Espírito Santo, porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo, que para nós é a virtude do Altíssimo, como está escrito, mas para você, e segundo a filosofia pagã, e todo esse conceito filosófico, é uma outra pessoa, que não é uma outra pessoa fora de Deus, mas que é o mesmo. Mas que confusão, meu amigo! E aí dizem que é um mistério, que confusão é essa? É muito sério. Jesus é filho de quem? De Deus ou do Espírito Santo? A terceira pessoa gerou a segunda pessoa da Trindade? Houve um momento em que Deus morreu, meu amigo? Quem ressuscitou Jesus se ele próprio era uma parte de Deus? Como ser mediador entre Deus e os homens hoje se ele também é uma parte de Deus? Meu amigo, isso não tem lógica. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, está escrito. Ele é o mediador. Mas como ele é o mediador se ele também é Deus? Não tem lógica isso. Olha, a grande maioria das outras religiões da cristandade concordam com o que nós apresentamos aqui com respeito ao que é a Trindade. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa grega também chama a Trindade de doutrina fundamental do cristianismo. Olha o que eles dizem: cristãos são aqueles que aceitam a Cristo como Deus. E aí, cooperador Giliardi? Muito sério, pastor. Aceitar Jesus como Deus. Interessante, cooperador Giliardi, que o eunuco da rainha de Candace lá, quando descia das festas em Jerusalém, e Deus usa o nosso irmão Filipe e põe Filipe em contato com ele, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe acompanha ele convida Filipe a subir no carro, e Filipe vai falando com ele, e vai pregando para ele a Jesus, e aí de repente o eunuco para o carro, e diz assim: olha a água aí, o que me impede de ser batizado? E o irmão Filipe disse assim para ele: é lícito se crer de todo o teu coração. E o eunuco disse assim: eu creio que Jesus é o Deus Filho, eu creio na Santíssima Trindade, eu creio. Foi isso, cooperador Giliardi, que ele disse? De maneira nenhuma. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E diz as Escrituras que o eunuco
foi batizado. O irmão Felipe desceu, foi batizado ali naquele momento. Glória a Deus. Meu amigo, se você quer a salvação, invoque o Senhor Jesus como Filho de Deus. Agora, se você quer brincar de crente, continue do jeito que você está. Continue desse jeito. Olha o que diz um certo livro. No livro A Nossa Ortodoxa Fé Cristã, traduzido de All Orthodox Christian Faith, a mesma igreja declara, né? A igreja católica declara: Deus é trino. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. O Espírito Santo é totalmente Deus. Mais um mistério, pastor Lucas. Aí eu digo, é difícil captar esse raciocínio? As pessoas dizem, é difícil. Só uma revelação de Deus para a gente acreditar na Trindade. Meu amigo, Deus não é um Deus de confusão. Muitos crentes sinceros consideram confusa essa doutrina, consideram a doutrina confusa, contrária ao raciocínio normal, diferente de tudo em sua experiência. Perguntam, poderia o Pai ser Deus, Jesus ser Deus e o Espírito Santo ser Deus, mas ao mesmo tempo não existirem três deuses, mas apenas um só Deus? Como isso? Como isso os crentes ficam perguntando? Como? Olha, além da compreensão e da razão humana, essa doutrina, essa é uma confusão generalizada. Tanto é que a Enciclopédia Americana diz que a doutrina da Trindade é tido como estando além, é isso mesmo, além da compreensão da razão humana. Como isso, cooperador? Como além da compreensão da razão humana? Se eu não entender quem é Deus, eu vou entender o quê? Verdade. E muitos, meus amigos, que aceitam a Trindade encaram-na da mesma maneira. Tanto que olha o que disse uma autoridade católica. O Monsenhor Eugene Clark disse: Deus é um só e Deus é três. Visto que não existe nada igual a isso na criação, não podemos entendê-la, mas apenas aceitá-la. E é assim, irmão? Irmão, Deus não deixaria o seu povo sem lhe conhecer, sem saber como lhe adorar e sem lhe confundir com os deuses estranhos. E se era algo tão difícil de entender, quantas vezes, irmão Giliardi, você encontrou nas Escrituras Jesus explicando quem é Deus para as pessoas, nesse conceito de trindade, os apóstolos, aqueles que estiveram junto com Jesus, não eram esses as autoridades para ensinar o povo? Amém. Por que eles nunca ensinaram isso? Porque esse é um conceito pegado, emprestado do paganismo, como nós já mostramos. Ouça o que diz um cardeal da Igreja Católica. O cardeal John O'Connor declarou: sabemos que é um mistério muito profundo, que ainda nem começamos a entender. Ouvintes, um mistério muito profundo que ainda não começamos a entender. Se não entendeu, por que está ensinando? Se não entende, não ensina. Como é que um professor vai para a sala de aula ensinar uma matéria que ele não entende? Como que um médico vai para um centro cirúrgico operar se ele não sabe o que está fazendo? Meu amigo, isso foge toda lógica. E o Papa João Paulo II fala do insondável mistério de Deus, a Trindade. Um Papa falando isso. Imagina, cooperador Giliardi, o Papa que tem o Espírito de Deus, que quando fala é Deus falando, não entende a doutrina da Trindade. Sabe por quê, meu amigo, eles não entendem? Não entendem porque não tem explicação para isso. Falta argumentação bíblica e tem textos bíblicos que derruba essa argumentação. Então, para não entrar em choque, para não entrar num debate com ninguém, eles dizem que é um mistério insondável e que não se entende e tal, e tal, e tal. E as pessoas aceitam e passam na frente das igrejas e faz o sinal da cruz e aquela coisa todinha, porque o sinal da cruz é a invocação da Santíssima Trindade.
Ouça aqui, meu amigo, mais um documento. O Dicionário do Conhecimento Religioso. O que ele diz? Quanto a precisamente o que é essa doutrina, ou exatamente como deve ser explicada, os trinitaristas ainda não chegaram a um acordo. E vão chegar quando a um acordo? Quando? A Nova Enciclopédia Católica observa, olha o que essa enciclopédia observa. Ela diz, existem poucos instrutores da teologia trinitária nos seminários católicos romanos, que numa ocasião ou outra não se atormentaram com a pergunta. Qual a pergunta? Mas como é que se pode pregar a Trindade? E se a pergunta, meu amigo, é sintomática da confusão da parte dos estudantes, talvez não seja menos sintomática de similar confusão da parte dos seus mestres. Então, mesmo nos seminários de teologia da Igreja Católica, há muita confusão. Vamos ouvir ainda o que disse um jesuíta. O jesuíta Joseph Bracken diz em seu livro O que dizem sobre a Trindade, traduzido de What Are They Say About the Trinity? Mais ou menos essa pronúncia. Os sacerdotes que, com muito esforço, aprenderam a Trindade em seus anos de seminário, hesitam por natureza a apresentá-la a seus paroquianos no púlpito, no domingo da Santíssima Trindade. Por que incomodar pessoas com algo que, afinal, de qualquer maneira, não entenderiam corretamente? Ele diz também, a Trindade é um assunto de crença formal, mas pouco ou nenhum efeito tem sobre a cotidiana vida cristã e adoração. Não obstante, é a doutrina central das igrejas. Será, meu amigo, que essa doutrina é um assunto de crença formal, que pouco ou nenhum efeito tem sobre o cotidiano e a vida cristã e adoração? Será? Meu amigo, minha amiga, você não pode ser um politeísta disfarçado. O que é um politeísta? Uma pessoa que crê em vários deuses. A fé cristã é monoteísta, o povo de Deus é monoteísta. O judeu Jesus, que é um judeu, e os seus conterrâneos eram monoteístas. Vamos ler o que um outro teólogo da Igreja Católica diz. O Cristianismo e as Religiões do Mundo é o livro. O teólogo católico Hans Kung diz em seu livro O Cristianismo e as Religiões do Mundo. Olha o que ele diz, olha. Que a Trindade é uma das razões pelas quais as igrejas têm sido incapazes de fazer algum progresso significativo junto ao povo não cristão. O povo não cristão sabe que esse é um conceito emprestado deles. Não é isso, cooperador Giliardi? Isso mesmo, semelhante a outras crenças também. Ele diz, até mesmo bem informados muçulmanos simplesmente não conseguem entender, e os judeus até hoje deixaram de compreender a ideia da Trindade. As distinções feitas pela doutrina da Trindade entre um só Deus e três hipóstases não satisfazem os muçulmanos, que ficam confusos, em vez de esclarecidos, por termos teológicos derivados do siríaco, do grego e do latim. Os muçulmanos a consideram nada mais do que um jogo de palavras. Por que deveria alguém querer acrescentar à noção da unicidade e singularidade de Deus algo que é capaz apenas de diluir ou anular essa unicidade e singularidade? Essa doutrina é um muro em que separa judeu e cristão paganizados. É verdade o que eu estou falando. Qual a moral a cristandade vai ter para pregar para um judeu, se a cristandade acaba acreditando em conceitos pagãos e destrói o monoteísmo? A Enciclopédia Católica afirma um dogma tão misterioso
pressupõe uma revelação divina. Os peritos católicos, Karl Rahner e Herbert von Grimmer, dizem em seu dicionário Teologia, olha o que eles dizem: a Trindade é um mistério, no verdadeiro sentido da palavra, que não se poderia conhecer sem uma revelação. E mesmo após a revelação, não é possível que se torne plenamente compreensível. Como é isso, cooperador? Como? É revelação ou não é? Revelação incompleta, né, pastor? Que revelação que é essa, meu amigo? Isso é uma brincadeira. Sabe por que eles falam isso? Porque as escrituras, ela vai contra esse conceito. Não é isso, cooperador Giliardi? É bem claro a visão teológica de Deus que Jesus fala e os apóstolos ensinaram, pastor. Meu amigo, minha amiga, procuramos trazer nesse estudo para você algo para te despertar. É uma condição para a salvação invocar Jesus, o nome de Jesus, e aceitar Jesus como Filho de Deus. Se você quer ser salvo, tem que aceitar Jesus como Filho de Deus. É uma condição para a salvação. Satanás sabe disso. E Satanás tem assinalado milhões e milhões de crentes. Tem crente que diz assim: eu não aceito a invocação da Santíssima Trindade. Eu não faço o sinal da cruz. Mas aceita a doutrina da Trindade. Por que não faz o sinal da cruz, meu amigo? Por quê? Olha, meu amigo, contudo, afirmar que sendo a Trindade um mistério tão confuso, ela deve ter se originado de revelação divina, isso cria um grande problema. Por quê? A própria revelação divina não permite tal conceito sobre Deus. Deus não é Deus de confusão, escreveu o irmão Paulo em 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Mas o Deus apresentado pela igreja romana e pela cristandade é um Deus confuso, é um Deus cheio de confusão. E aí em quem você vai crer, meu amigo? Na palavra que o irmão Paulo trouxe, movido pelo Espírito de Deus. Não era o irmão Paulo helenizado, não. O irmão Paulo aqui, conscientizado pelo Espírito de Deus. O irmão Paulo que teve um encontro com Jesus, que teve os seus olhos abertos. É quem está falando. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. O livro Declaração de Razões, ouça o que diz. Andrews Norton diz sobre a Trindade. Podemos traçar a história dessa doutrina e descobrir a sua origem, não na revelação cristã, mas sim na filosofia platônica. Eu dei uma pausa e respirei fundo porque realmente é uma afirmação. Continuando a leitura. A Trindade não é uma doutrina de Cristo e de seus apóstolos, mas sim uma ficção da escola de posteriores platonistas. Olha só, é sério o que ele está escrevendo, né? Declaração de Razões, Andrews Norton. E aí, meu amigo, minha amiga, com quem você vai ficar? Com quem? Você não tem dentro das Escrituras o termo Trindade. Por isso que você não tem falas de Jesus e dos apóstolos reforçando isso. Eles querem ler essa doutrina entre as linhas. E olha, ler certas coisas entre as linhas, até Satanás faz isso. Satanás pegou o Salmo 91, leu uma parte dele e queria convencer Jesus a se suicidar. Satanás hoje está convencendo milhares e milhares de crentes a cometer o suicídio espiritual, porque não invoca o nome de Jesus na hora do batismo, batiza a pessoa em nome de ninguém por causa de uma doutrina da Trindade. Não é isso? E pratica um paganismo disfarçado. Nesse sentido, a revista Parousia, ano 4, número 2, página 34, traz uma declaração reveladora. Mas talvez alguém pergunte: por que esse termo Trindade não aparece na Bíblia? Para responder a esta questão, é preciso compreender que, no século II, o centro missiológico da Igreja transferiu-se, em definitivo, do ambiente judeu-palestino
Para o mundo greco-romano, o trabalho iniciado por Paulo entre os gentios vê-se finalmente estabilizado no ambiente gentílico e começa a gravitar em torno de questões que não haviam sido levantadas no ambiente judaico. A igreja viu-se, então, obrigada a expressar sua fé de um modo compreensível para aqueles que não vinham de uma cultura veterotestamentária, mas tinham seu pensamento regido pelos conceitos da filosofia grega. Que tristeza, não é não, cooperador Giliardi? É basicamente dizer que a igreja teve que se moldar para chegar perto de outras culturas, de outras crenças. Mas a igreja de Deus, ela sempre manteve fiel. Aí você diz, mas como se a apostasia manifestou dentro da igreja? Sim, manifestou dentro da igreja, mas Deus sempre teve os seus fiéis. Olha, meu amigo, o autor desse artigo confessa publicamente que a questão da Trindade não havia sido levantada no ambiente judaico. Você não acha estranho os judeus, e principalmente Jesus e os apóstolos, nunca terem falado da Trindade? O que você acha? Não é estranho? E o pior, os seus escritos contradizem a doutrina da Trindade. Então não fica dúvidas, e concluímos por meio de muitos documentos que já apresentamos e vamos apresentar ainda. Esta falsa doutrina foi idealizada fora do ambiente judaico, mas precisamente pela igreja romana, através dos seus apologistas, os quais expressaram os seus conhecimentos teológicos com base na filosofia grega de Platão. E a partir de então, o cristianismo romanizado paganizou-se, afastando-se definitivamente das orientações de Deus. E você quer seguir quem? Quem você quer seguir? Ouça o que diz o historiador. O historiador Will Durant observou: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. É muito sério o que nós estamos falando. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. O paganismo, o cristianismo paganizado. Você pode ler nos livros de história. A igreja de Cristo, a igreja que Jesus fundou, com seus conceitos, com a sua doutrina estabelecida, ela passa a ser perseguida pela igreja dominadora, pela igreja paganizada. Você pode ler isso. Você vai encontrar a igreja romana praticando a Inquisição, perseguindo crentes que não acreditavam na Trindade, perseguindo crente que não comia carne de porco, que não comia derivados e coisas que eles classificavam como comidas que na palavra não é comidas, que não faziam o sinal da cruz, perseguindo crentes que não acreditavam em vários conceitos da igreja dominadora. Muitos historiadores dizem que a igreja passou de perseguida para perseguidora, porque a igreja era perseguida pelo paganismo. Mas quando a igreja adota o paganismo, ela passa a perseguir aqueles que não adotaram o paganismo. O dicionário do conhecimento religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E eu não posso dizer que não seja. É verdade isso. A doutrina da Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertado na fé cristã. E o livro Paganismo, no nosso cristianismo, declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã, inteiramente pagã. E a gente pode estar perguntando, talvez, o que tem a ver com a Trindade, o filósofo grego Platão? Vamos ler um documento para ver o que tem. A obra francesa Novo Dicionário Universal diz sobre a influência de Platão. A trindade platônica, que em si é meramente um rearranjo de trindades mais antigas. Que revelador isso, querido ouvinte. Um rearranjo de trindades mais antigas que remonta aos povos anteriores. Parece ser a trindade filosófica,
racional de atributos que deram origens às 3 hipóstases ou pessoas divinas ensinadas pelas igrejas cristãs. O conceito desse filósofo grego sobre a trindade divina pode ser encontrada em todas as religiões pagãs antigas. Muito sério, né? Eu posso afirmar que a doutrina da Trindade foi formada de maneira gradual e comparativamente tardia. Teve a sua origem numa fonte inteiramente estranha à das escrituras judaicas e cristãs. Cresceu e foi enxertada no cristianismo pelas mãos de pais platônicos. Homens adeptos do platonismo. A revista super interessante de março de 2004, na página 28, ela traz algo. Os primeiros cristãos, porém, não seguiam o conceito da Trindade. Eu vou repetir. Os primeiros cristãos, porém, não seguiam o conceito da Trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica, passou a ser discutida. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade. Monoteísmo, crença em um único Deus. Politeísmo, crença em vários deuses. Era comum crer em vários deuses. E aí, a Igreja Romana, que acreditava em vários deuses, que não queria deixar de acreditar, trouxeram e acharam um jeitinho para trazer outros deuses. E aí faltaria deuses para mais coisas, porque os romanos tinham o Deus do vento, o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus da agricultura, o Deus de não sei o que, o Deus do amor, o Deus de não sei o que, o Deus da terra. Tinha deuses para tudo. Quando eles vieram e ficaram pobres, iam ficar pobres, não tinha deuses para isso. Aí trouxeram o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não bastasse isso, trouxeram os santos. Para os olhos tem fulano, para quem está para dar a luz tem fulano tal, para a guerra tem tal, para o trovão, tempestade tem o Deus não sei o quê. Não é o Deus não, é o santo. Resultado, paganizaram tudo e os crentes aceitam. Infelizmente. Vamos ler História do Cristianismo. No prefácio do livro História do Cristianismo de Edward Gibbon, lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos, ou seja, o puro acreditar em Deus, foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos, inventados pelos egípcios e idealizados por Platão, foram retidos como sendo dignos de crença. É pesado, mas é verdade. Ouça ainda o que diz o livro Religião Egípcia. E no livro, Siegfried Morens diz: a Trindade era uma das principais preocupações dos teólogos egípcios. 3 deuses são combinados e tratados como se fosse um único ser, a quem se dirige no singular. Deste modo, a força espiritual da religião egípcia mostra ter um vínculo direto com a teologia cristã. Também a Enciclopédia de Religião e Ética de James Hastings escreveu. Ele escreveu: na religião indiana, por exemplo, temos o grupo trinitariano de Brahma, e Shiva e Vishnu. E na religião egípcia, com o grupo trinitariano de Osíris, Ísis e Horus. E ele diz assim, James Hastings, na sua enciclopédia: tampouco é apenas em religiões históricas que encontramos Deus sendo considerado como uma trindade. Vem-nos à mente, em especial, o conceito neoplatônico da suprema e derradeira realidade.
que é representada triadicamente. São documentos que nós estamos trazendo. E eu posso dizer bem como escreveu um historiador. A igreja original até cerca de 150 depois de Cristo. Surgiu essa igreja a partir da primitiva comunidade judaico-cristã. E o historiador diz o seguinte: o cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto. Quando nós falamos de cristianismo aqui, nós estamos falando de cristianismo paganizado. Num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano. E se afasta, não são palavras nossas, de um historiador, se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. História revelada dos papas, tradução Constantino Coismin, editora Scala, página 9. Olha, meu amigo, é muito sério. Agora ouça aqui o que diz um destacado evangelista adventista em seu livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse. Escreveu o seguinte a respeito daquele período quando a apostasia começou a penetrar no cristianismo. Ouça o que ele disse. Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, olha o que diz esse evangelista adventista, podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Nesse período da história, a igreja não foi capaz de manter pura adoração ao único e verdadeiro Deus, nem prestou obediência fiel à Sagrada Escritura. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e costumes pagãos. O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, páginas 41 e 42. 10ª edição. Se você quiser consultar, consulte a 10ª edição desse livro. Então, as igrejas cristãs, em sua maioria, concordam que foi a igreja romana, em tempos posteriores, quem elaborou os detalhes da Trindade. A revista Parousia, ano 4, número 2, na página 10, essa afirmação tem fundamento, né? Pois foi através, diz a revista, do trabalho dos apologistas, que a doutrina da Trindade começou a ser estudada e defendida, né? No seio da igreja cristã. O apologista Antenágoras foi possivelmente o primeiro a defender filosoficamente a doutrina da Trindade. Não são palavras nossas, é a revista Parousia, ano 4, número 2, na página 10. Hoje, meu amigo, minha amiga, essa doutrina tornou-se um elo principal de ligação das igrejas cristãs com a igreja romana. É isso mesmo. A doutrina da Trindade é um elo de ligação das igrejas cristãs com a igreja romana. Tanto é que na carta encíclica Ut Unum Sint, em latim, para que todos sejam um, é uma carta, uma encíclica. Nessa encíclica de 25 de maio de 1995, o Papa João Paulo II declarou textualmente o seguinte. Olha o que ele declarou. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, referindo aos evangélicos, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado de ecumenismo. Participam dele os que invocam o Deus Trino. É como eu disse, é uma doutrina de ligação das igrejas cristãs com a igreja romana. Se você está duvidando do que nós estamos falando, confira agora o que diz um livreto da Igreja Católica, escrito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O livro tem por título O que é Ecumenismo, página 14 e 15. Olha o que ele disse. A base da unidade dos cristãos é o batismo. Você sabia que a nossa igreja, a Igreja Católica, reconhece como válido o batismo de muitas igrejas? Se realizam o rito corretamente.
Não é possível fazer uma lista de todas as igrejas em que consideramos ou não válido o batismo. Mas, em geral, há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. Batismo de quê? Das igrejas evangélicas. Quais são as exigências? Que seja feito com água, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que haja honesta intenção de inserir o batizado na igreja de Cristo. Qual é a igreja de Cristo para eles aqui? Católica. Ah, não é a igreja de Deus não, né? É a igreja católica, tá vendo? Ah, eu não vou aceitar o sinal da besta, eu não sei o que, meu amigo, você tem que tomar cuidado. Eu digo aqui, a besta não é o Papa. A besta é um movimento político que formou a igreja romana. E quais são os sinais dessa besta que você diz que não aceita? São as doutrinas pagãs. E como está escrito no livro do Apocalipse, a humanidade está embriagada com o vinho da sua prostituição. Uma igreja, um grupo que se prostitui e traz assim um vinho que embriaga os habitantes da terra. Eu vou trazer aqui uma pergunta. É um pouco grande, mas é interessante. Devem os cristãos crer que séculos depois de Cristo, e depois de ter inspirado as escritas da Bíblia, Deus apoiaria a formulação de uma doutrina que era desconhecida a seus servos por milhares de anos? Uma doutrina que é um mistério insondável? Além da compreensão da razão humana, que admitidamente teve um fundo pagão e era, em grande parte, uma questão de política eclesial? Deve o cristão acreditar nessa doutrina? Quando eu digo aqui política eclesial, é isso mesmo, meu amigo. Foi uma doutrina para identificar um grupo que pertencia a uma determinada igreja, tanto que morreram milhares de pessoas que não faziam o sinal da cruz. Não faziam o sinal da cruz. Não fazer o sinal da cruz já era uma questão de você ser morto, penalizado pela Inquisição. Olha, meu amigo, por muitos anos havia muita oposição, por motivos bíblicos, contra a emergente ideia de que Jesus era Deus. E para tentar resolver essa disputa, o imperador romano Constantino convocou todos os bispos a Nicéia, cerca de 300, uma fração do total, realmente compareceram a esse concílio. Constantino, ele não era cristão. Supostamente mais tarde na vida ele se converteu, mas só foi batizado quando estava para morrer. Sobre ele, Henry Chadwick diz no livro A Igreja Primitiva, ele diz: Constantino, como seu pai, adorava o sol invicto. A conversão dele não deve ser interpretada como tendo sido uma íntima experiência de graça. Não, diz o historiador. Era uma questão militar. A sua compreensão da doutrina cristã nunca foi muito clara, mas ele estava certo de que a vitória nas batalhas dependia da dádiva do Deus dos cristãos. E ele olhava e via os cristãos divididos, e ele reuniu um concílio para unificar os crentes. Qual o papel desempenhou esse imperador não batizado no concílio de Nicéia? A enciclopédia britânica diz: o próprio Constantino presidiu, ativamente orientando as discussões, e pessoalmente propôs. O que ele propôs? O preceito crucial, que expressa a relação de Cristo para com Deus no credo instituído pelo concílio, de uma só substância com o Pai. Intimidados diante do imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram um credo, muitos dos quais bem contra a sua inclinação pessoal. Como nós estamos falando, essa doutrina vai surgir por uma questão de política eclesial. Então Constantino ele não vai formular a doutrina da Trindade. Ele vai discutir apenas a posição de Jesus. Ele vai igualar, ele vai trazer ideias, igualando Jesus a Deus.
Jesus de uma mesma substância com o Pai. Assim, o papel do Constantino foi decisivo. Depois de 2 meses de furiosos debates religiosos, esse político pagão Constantino interveio e decidiu em favor dos que diziam que Jesus era Deus. Mas por quê? Por quê? Certamente não foi por causa de alguma convicção bíblica. Constantino não tinha conhecimento de nada. Constantino basicamente não tinha entendimento algum, ele não tinha das perguntas que se faziam em teologia grega. Diz Breve História da Doutrina Cristã, ela afirma isso, mas o que ele deveras entendia era que a divisão religiosa representava uma ameaça ao seu império. E o seu desejo era solidificar o seu domínio. Como? Pondo os cristãos no mesmo patamar de pensamento, impedindo divisões. Nenhum dos bispos em Nicéia promoveu uma trindade. Não existia trindade em Nicéia. O concílio de Nicéia criou a trindade. Não, é uma força de expressão. Porém, eles decidiram apenas a natureza de Jesus, mas não o papel do Espírito Santo. Se a trindade fosse uma clara, meu amigo, verdade bíblica, não teriam proposto naquele tempo a trindade, então a trindade gradativamente vai surgindo. Definiu o papel de Jesus, agora vai definir o papel do Espírito Santo. E quem vai definir o papel do Espírito Santo é outro imperador pagão também. O trinitarismo do 4º século foi um desvio do primitivo ensino cristão. Quem disse isso? A Enciclopédia Americana. Então, por volta do fim do 3º século, o cristianismo e as novas filosofias platônicas tornam-se inseparavelmente unidas. Como declara um historiador. Ouça o que ele disse, esse historiador. Adolf Harnack, em Outlines of the History of Dogma, Linhas Gerais da História de Dogmas, Adolf diz: a doutrina da Igreja ficou firmemente enraizada no solo do helenismo, pensamento grego pagão. Deste modo, tornou-se um mistério para a grande maioria dos cristãos. Mistério. Por mais, meu amigo, que a igreja romanizada afirme que as suas novas doutrinas se baseiam na Bíblia, Harnack diz, na realidade, legitimava em seu meio a especulação helênica, os conceitos e costumes supersticiosos de cultos misteriosos pagãos. Era isso que estava se afirmando, se legitimando no meio do cristianismo. Infelizmente é isso que aconteceu. Depois de Nicéia, meus amigos e ouvintes, os debates sobre os assuntos continuaram por décadas. Os que criam que Jesus não era igual a Deus, e até mesmo recuperaram temporariamente o favor do imperador. Mais tarde, porém, outro imperador pagão, Teodósio, decidiu contra eles. Ele estabeleceu o credo do concílio de Nicéia como padrão para o seu domínio e convocou o concílio de Constantinopla em 381 para esclarecer os preceitos. Esse concílio de Constantinopla concordou em colocar o Espírito Santo no mesmo nível que Deus e Cristo. Pronto, estava definido a doutrina da Trindade. Por força de quem? Das Escrituras? Por argumentações das Escrituras? Não, por força política e por interesse. Então a doutrina da Trindade é uma questão política e eclesial. E pela primeira vez a Trindade da cristandade passou a ser enfocada. Todavia, mesmo após o concílio de Constantinopla, a Trindade não se tornou um credo amplamente aceito. Muitos se lhe opuseram e assim trouxeram sobre si violenta perseguição. Foi apenas em séculos posteriores que a Trindade, meu amigo, foi formulada em credos específicos. A Enciclopédia Americana diz: o pleno desenvolvimento do trinitarianismo ocorreu no Ocidente, no escolasticismo da Idade Média, quando se adotou uma explicação em termos de filosofia e psicologia.
trazemos aqui, meus amigos, a hora já vai avançando, algumas perguntas. Por quê? Por que, por milhares de anos, nenhum dos profetas de Deus ensinou o seu povo a respeito da Trindade? Por quê? No mínimo, não usaria Jesus a sua habilidade como grande instrutor para tornar a Trindade clara aos seus seguidores? Inspiraria Deus centenas de páginas das Escrituras e ainda assim nada usaria dessa instrução para ensinar a Trindade, se esta realmente fosse a doutrina central da fé, ou não faria isso? Se alguém, meu amigo, eu faço a pergunta, lesse a Bíblia de capa a capa, sem nenhuma ideia preconcebida a respeito de uma Trindade, a pergunta é, chegaria ele a um tal conceito por si mesmo? Eu digo, de modo nenhum. Ouça o que diz um historiador. Houve algum desvio do monoteísmo depois de Jesus e da era apostólica? Payne responde, Payne. Neste ponto não existe descontinuidade entre o antigo e o novo. A tradição monoteísta continua. Jesus era judeu, educado por pais judeus nas escrituras do Antigo Testamento. O ensino dele era judaico até o âmago. Um novo evangelho, sim, mas não uma nova teologia. Ele aceitou como crença sua o grande texto do monoteísmo judaico, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Houve um desvio do monoteísmo depois de Jesus e da era apostólica? Ele diz, não, Jesus era judaico até o âmago. Jesus nunca mudou. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Diz certa publicação protestante, a palavra Trindade não pode ser encontrada na Bíblia. Não encontrou lugar formal na teologia da igreja, senão já no IV século. Certa a autorizada fonte católica diz que a Trindade não é diretamente e linearmente a palavra de Deus. É uma fonte católica. Nova Enciclopédia Católica afirma isso. E o Novo Dicionário da Bíblia diz que a palavra Trindade não pode ser encontrada na Bíblia. E esse dicionário diz que essa doutrina só encontrou lugar no III e IV século. Meu amigo, com quem você fica? Um outro historiador, professor da Universidade de Yale, ele diz, olha o que ele diz, olha o que ele afirmou. E Washburn Hopkins afirmou, Jesus e Paulo aparentemente desconheciam a doutrina da Trindade. Nada dizem a seu respeito, diz Washburn. Origin and Evolution of Religion, ou seja, origem e evolução da religião. O livro Paganismo no Nosso Cristianismo também afirma, mais um historiador. Arthur Weigel diz, Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno. E em parte alguma do Novo Testamento aparece a palavra Trindade. A ideia foi adotada pela igreja somente 300 anos depois da morte de nosso Senhor. Então é claro, o cristianismo primitivo não tinha uma doutrina explícita da Trindade, da forma como foi depois elaborada nos credos. Isso quem diz? O Novo Dicionário Internacional da Teologia do Novo Testamento é quem afirma isso. De início a fé cristã não era trinitarista, não era assim nas eras apostólica e pós-apostólica, como se reflete no Novo Testamento e em outros primitivos escritos cristãos. Essa é uma enciclopédia de religião e ética. São muitos textos por todas as escrituras, meu amigo, minha amiga, falando de Deus como sendo uma única pessoa. Quando Deus fala, é como indivíduo que não pode ser dividido. As escrituras não podiam serem mais claras nisso, como o próprio Deus diz.
a minha própria glória não darei a outrem. Deus diz isso em Isaías 42, verso 8. Deus também diz, eu sou teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 2 e 3, esse é o primeiro dos 10 mandamentos. A cristandade não conhece esse mandamento? Não conhecem. No lugar desse mandamento, no catecismo, está amar a Deus sobre todas as coisas. Porque todos os escritores inspirados por Deus falariam dele como sendo uma pessoa única, se ele fosse realmente 3 pessoas? Por que nenhum escritor fala de Deus como sendo 3 pessoas, ou 3 pessoas sendo deuses? A que objetivo isso serviria, meu amigo, se não desencaminhar as pessoas? Certamente, eu digo, meu amigo, se Deus fosse composto de 3 pessoas, ele teria feito com que os escritores bíblicos deixassem isso rigorosamente claro, para que não houvesse dúvida a respeito. Pelo menos os escritores das escrituras gregas cristãs, que foram escritos em grego, que tiveram contato pessoalmente com o próprio Filho de Deus, teriam feito isso, mas não fizeram. Em vez disso, o que os escritores bíblicos realmente deixaram rigorosamente claro é que Deus é uma só pessoa, um ser ímpar, indivisível, sem igual. O Salmo 86, verso 10 diz, só tu és Deus. Isaías 44, verso 6 afirma, fora de mim não há Deus. Quem disse isso foi o próprio Deus. Isaías 46, verso 9. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então dizer que o Espírito Santo e Jesus é semelhante a Deus, quando o próprio Deus diz, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Marcos 10, verso 18, Jesus afirmou, ninguém é bom, senão um que é Deus. Tiago 2, verso 19 está escrito, tu crês que há um só Deus. 1 Coríntios 8, verso 4, e que não há outro Deus senão um só. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Deuteronômio 4, verso 35. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 32, verso 39. Eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio 33, verso 26. Não há outro semelhante a Deus. O Espírito Santo é semelhante a Deus. Não há outro semelhante a Deus. 1 Samuel 2, verso 2. Nenhum há como o nosso Deus. 2 Samuel 7, verso 22. Porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só. 1 Reis 8, verso 60. Para que todos os povos saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Esse é o desejo de Deus, que os povos saibam que Ele é Deus e que não há outro. 1 Reis 19, 15. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. 1 Crônicas 17, verso 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti. Oséias 13, verso 4. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Não reconhecer outro Deus além dele. É o próprio Deus falando e você reconhece Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Romanos 16, 27. Ao único Deus sábio seja dada glórias por Jesus. Por Jesus. 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Gálatas 3, verso 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. 1 Timóteo 1, verso 17. Ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador. Meu amigo, minha amiga, eu creio que basta para quem quer crer na palavra de Deus. Agora, se você quer deixar a palavra de Deus para acreditar diferente, é um problema seu. Outro fato que merece a nossa atenção são os pronomes na Bíblia relativo a Deus. Estão eles como faróis em todas as páginas, nos revelando a pessoa literal, individual e individual unidade de Deus.
Por exemplo, o pronome eu, mim e meu, ele, dele, em si, tu e teu. Nunca foram e nunca serão corretamente aplicados a mais de uma pessoa. No programa que vem, traremos 3 posições primárias envolvidas na doutrina da Trindade. Nós vamos trazer no programa que vem, não fatos históricos, agora sim conceitos bíblicos, fundamentados nas Escrituras, que derrubam o argumento da Trindade. As 3 posições primárias envolvidas na doutrina da Trindade é a unidade composta de Deus. Eles acreditam que Deus é composto de 3 pessoas. Nós vamos trazer o segundo ponto, que é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles acreditam que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. E eles afirmam também a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 são deuses. Deixaremos claro que a falha, meu amigo, em provar qualquer uma dessas propostas resultará no colapso da teoria. Eu quero finalizar aqui com o que diz um britânico convertido ao catolicismo. Olha o que ele escreveu e que serve de alerta para os crentes. Graham Greene, ele diz, em um artigo para a revista Life, ou seja, a revista Vida, em defesa do dogma da Igreja Católica com respeito à Assunção de Maria ao céu. Neste artigo, ele admite que não há autoridade bíblica para a Trindade. Ele diz: nossos oponentes algumas vezes afirmam que nenhuma crença deveria ser assegurada dogmaticamente, se não estiver explicitamente registrada na Escritura, ignorando que é somente pela autoridade da Igreja que nós reconhecemos certos evangelhos e outros como não verdadeiros. Mas as igrejas protestantes têm aceito alguns dogmas, como a Trindade, para a qual não existe autoridade precisa nos evangelhos. Greene Graham, The Catholic Church's New Dogma. Aí fala sobre a Assunção de Maria, Vida, outubro 30 de 1950, página 51. Fica aí, meu amigo, a correção desse a você. Ele afirma a doutrina da Trindade, nela não existe autoridade nos evangelhos para ela. A doutrina da Trindade é defendida com a autoridade da Igreja Romana. Você é católico? Finalizamos com as palavras do nosso Senhor Jesus. E a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos agradecidos ao Senhor por Tua palavra que nos convence. Somos agradecidos ao Senhor por ter inspirado, eu digo assim, inspirado homens e mais homens a escrever, a registrar as mudanças que eles próprios muitas vezes fizeram e que, alterando a Tua palavra, tem trazido esse ensinamento à humanidade. Mas temos o registro da palavra do Senhor, trazendo a nós a fundamentação correta de quem é o Senhor e a forma correta de crermos no Senhor para acessarmos a salvação. Rogamos ao Senhor desde já que o Teu Espírito possa conduzir a nossa mente para a exposição da Tua palavra no próximo programa, quando traremos a fundamentação bíblica, mostrando que infelizmente essa doutrina pagã se estabeleceu no seio da cristandade por imposição e que não tem o apoio da Tua palavra, ó grande Deus. Rogamos por esse coração que está agora pensando, cocheando entre dois pensamentos, que eles possam se fortalecer na palavra do Senhor e que a palavra do Senhor possa ser a orientação para a vida de cada um deles. Oramos nesse momento repreendendo todo espírito de enfermidade. Oramos pela Lourdes, pela família dela, pelo Anísio, por toda a família. Estenda suas mãos de misericórdia. Rogamos por aqueles que estão enfermos em cada canto, em hospitais, ou seja, onde for. Oramos pela saúde de cada um. Eu oro nesse momento, ó Deus querido, pela esposa do pastor Gouveia. Estenda suas mãos de misericórdia sobre aquela vida, ó Deus eterno. Dê a ela a oportunidade de
vida, que ela possa voltar ao seio da sua família, que ela possa voltar sem sequelas, que ela possa estar mais uma vez, ó Deus querido, com oportunidade de vida. Assim eu te peço, Senhor, usa de misericórdia, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Ouça a nossa oração, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, ó grande Deus. Abençoa, conforta os corações, a família, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão lutando, Senhor, contra os vícios, de libertação, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo, ó grande Deus, por tua palavra, que tão poderosamente nos convence. E rogamos uma semana de bênção e de paz sobre todos nós, em nome de Jesus o Cristo. Agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo. Foi muito bom estarmos aqui. Que Deus te abençoe. Agradecemos a você por ter tirado esse tempo, estado conosco. A paz seja contigo, cooperador Giliardi. Saudação para toda a sua família, para toda a nossa irmandade aí. Um abraço a todos aí, em nome de Jesus. Abraço para o pastor Lenilson, toda a congregação e toda a família, em nome de Jesus. O irmão Johnson e a família, todos em nome de Jesus. O irmão Diácono Paulo, um abraço, meu irmão. Saudação para toda a sua família. Paz seja convosco. Amém. Então também fica o meu abraço aí para você, pastor Lucas Marcolino, para toda a sua família e para toda a nossa audiência. Agradeço a Deus por você estar aqui até o presente momento. Fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade. Que a paz esteja com todos. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Nele está a salvação.